fosse a sorte, o vento e asas pra voar. Deixa bater o coração. É de lá que vem meu filho, e a cada nova estação que ele seja o trem, eu seja o trilho. Deixa bater o coração. É de lá que vem a minha filha, pois o amor da adoção é o que faz feliz nossa família. Tudo tinha de ser. Tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Tudo tinha de ser. Tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Desde o primeiro momento que a gente se viu, o meu destino correu pro teu mar, feito um rio. E me tornei o seu lar, onde o sol há de brilhar. Você me trouxe a sorte, o vento e asas pra voar. Deixa bater o coração. É de lá que vem meu filho, e a cada nova estação que ele seja o trem, eu seja o trilho. Deixa bater o coração. É de lá que vem a minha filha, pois o amor da adoção é o que faz feliz nossa família. Tudo tinha de ser. Tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Tudo tinha de ser. Tudo tinha que acontecer. Tudo mudou depois que você chegou, Depois que você chegou. Muito bem, então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né, para mais um encontro nosso do Grupo de Apoio à Adoção de Lins. E eu gostaria, para quem está participando pela primeira vez do grupo, Eu? oi, Daniel, seja bem-vindo. Oi, obrigado. Carlos também. Quem mais? A gente também. Cadê? Peraí, tem gente chegando, peraí. Quem está chegando primeira vez? Ah, Alessandro aqui. Ah, muito bem. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu acho que era importante, sempre que a gente vai se apresentando, porque sempre tem gente nova chegando. Este grupo de apoio à adoção, que eu e Valesca tomamos a iniciativa, mas o grupo é de todo mundo que faz parte do grupo, né? Existe aqui em Lins agora, né? Faz um ano e pouquinho, mas existe em diversos lugares do Brasil. Então, é muito importante as pessoas que estão interessadas na adoção, que estão se cadastrando, que estudam sobre o tema, que está pensando sobre o tema, né? Esses grupos é uma iniciativa da sociedade civil, não tem vinculado a nenhum órgão público, nenhuma organização específica, mas foi uma iniciativa já de algumas décadas de pessoas que adotaram filhos e que quis trocar ideias, né, experiência com outros casais que adotaram seus filhos,
para a gente se fortalecer. Então, a gente tem o trâmite legal do processo, né, de adoção, que a gente deve procurar a vara da infância, tudo certinho, mas tem um outro lado que é nosso, no sentido, estou falando nosso porque também sou mãe por adoção, então tem um lado nosso de querer fazer uma troca com outros pais, né, outras pessoas que adotaram seus filhos. Então, é um espaço muito legítimo. E neste grupo a gente já fez diversas discussões, a gente já trouxe palestrantes, a gente trouxe o representante da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a gente já trouxe o representante da Associação do Estado de São Paulo dos Grupos de Apoio à Adoção, e na última reunião nós trouxemos que ela também compõe a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, para falar do ENAPA. Eu coloquei agora no chat sobre o 16º ENAPA, que é um Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E ela veio contar para nós essa experiência do ENAPA. Eu, enquanto assistente social lá atrás, que eu nem imaginava na época que eu ia ser mãe por adoção, eu pude participar do ENAPA que aconteceu em Florianópolis. A instituição que eu trabalhava ajudou financeiramente a realização desse encontro. Então, assim, de lá para cá avançou muito. E esse ano vai ser em Porto Alegre. A palestrante da reunião passada explicou para nós que esses encontros foram sendo pedidos para fazer perto de feriado, que ajudava a participação das pessoas, as pessoas aproveitavam o feriado para poder se deslocar até aonde seria a sede do ENAPA. Outra coisa que eles avançaram, que eu achei bem legal, que tem o ENAPinha, então é para crianças e adolescentes com idades específicas, com atividades lúdicas, os que já são adolescentes com temas pertinentes a eles, né, aos filhos e filhas por adoção, trocando um pouco a experiência com outros filhos, né, por adoção. Então, é uma experiência muito rica. Eu confesso a vocês que eu estava muito atentada a participar presencialmente desse encontro, mas a vida da gente é muito, muito louca, né? Mas nós ficamos sabendo no último encontro que, devido à pandemia, os 2 últimos ENAPAs foi realizado de forma virtual. E esse está sendo o primeiro que vai ser híbrido, né? Vai ser virtual e vai ser presencial. Então, eu já fiz a minha inscrição no virtual, já que eu não vou poder estar presencial, eu já fiz a minha inscrição no virtual. E eu queria compartilhar com vocês, porque é o seguinte, vai ser em Porto Alegre, e o ENAPA virtual está o valor de R$45. Então, por exemplo, se é um casal, faz uma inscrição e a gente assiste, né, no mesmo link. E pode fazer via cartão de crédito e ainda divide em 10 vezes, o R$45, se for o caso, né, a opção da pessoa. Aí a gente faz a inscrição e aí a gente tem o direito a ter um link, como esse que a gente está aqui agora, né? Aí eu queria falar um pouquinho para vocês, para ver se eu estimulo vocês a participarem. Então, o que já esteve com a gente, que é o presidente da GAAD, é o Paulo Sérgio Pereira dos Santos. Ele tem uma experiência, ele e a esposa dele, que estiveram com a gente, que esteve com a gente na semana passada. Eles têm seus filhos biológicos, filhos adotivos, né? O próprio Paulo foi filho, né, de uma adoção interracial, que é o tema que a Valesca hoje vai desenvolver com vocês. E aí eu queria dizer que no dia 8 começa, no dia 8 à noite, e aí tem a participação deles, que é da associação, também tem o juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem a promotora da infância lá de Porto Alegre, aí tem uma gestora do canal Adoção Tardia, a gestora do canal Melissa também dessa Adoção Tardia, e as palestras mesmo começam no dia seguinte, que é o dia 9/6, que aí é a continuação aí do feriado, né? Então tem uma mesa que é Laços e Nós, o trabalho com as famílias. Aí tem os palestrantes, tem os debatedores. Então, desde pais
ou mães por adoção, mas também eles chamam os técnicos, né? Por exemplo, tem aqui, para vocês terem uma ideia, Veridiana Faria Machado, ela é ativista social do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua. No entanto, a Soraya Kátia Rodrigues Pereira é mestre em psicologia, presidente do Aconchego, que é um grupo de apoio à adoção de Brasília. Aí, lá às 10h30, tem outra palestra, que é o Serviço de Família Acolhedora e a Diversidade. Então, diferentes possibilidades de acolhimento. Depois tem outra palestra, que é a entrega responsável, que é um outro tema que a gente tratou aqui também no grupo de apoio à adoção. Aí, no período Aí tem uma estante literária e sessão de autógrafo, que nós não vamos ter direitos no virtual, mas no período da tarde começa outras palestras, quando a adoção não acontece. Aí tem aqui os palestrantes, depois tem outra mesa que é Entrelaços, Respeitos à Individualidade e Cuidado da Criança e Adolescente. Aí tem os palestrantes, os debatedores. Depois, outra palestra, Crianças Indígenas em Acolhimento, Dilemas Étnicos Culturais sobre a reinserção familiar ou adoção. Aí depois, outra palestra, Minha Navegação de Vida, que aí é a Silvia, que é professora, filha por adoção de Esteio, Rio Grande do Sul. Então, ela colocando a história dela, que viveu esse processo de adoção. Aí, no dia 10, tem um vídeo que é Rede Construção Adoção na América Latina. Aí tem uma mesa na sequência que é Elo de Amor, Adoção e Diversidade. Depois, às 11 horas, outra palestra, A Menina que Morava no Sino. E, no período da tarde, outra palestra, Adoção de Crianças Atípicas, um ato de amor e coragem. Outra palestra, Diversidade Digital, Uso da Tecnologia a favor da adoção. E, por fim, a última palestra, Adotivos, Invisibilidade Histórica e Pauta Identitária. E aí, às 16h15, tem o encerramento do encontro. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem entrar ali no site, dar uma olhada, né? Acho que vale a pena, né? As pessoas que estão aí interessadas, que estão aí no cadastro de adoção, ou que já são pais e mães por adoção, é muito importante que a gente possa ouvir outras experiências, escutar profissionais que estudam e pesquisam sobre este tema, né? Quanto mais informação a gente tem, mais tranquilos, né? Mais serenos a gente vai exercer esse nosso papel tão importante de ser pai e mãe por adoção, tá bom? Então, olhem lá, não é caro, pelo esse tanto de palestra aí de pessoas, né? E nós vamos estar no nosso conforto do nosso lar. E eu diria mais, a gente ainda tem como compartilhar esse link, porque o que eu estou vendo aqui na sala, tem pessoas que estão no mesmo computador ou celular. Da mesma forma, a gente pode fazer com o link que a gente vai receber, tá bom? Então, é isso. Valesca, eu já vou passar para ti, mulher. Que aí você já comanda aí a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Obrigada, Betinha. Vocês estão me ouvindo? Então, bom, boa noite, pessoal. Né? Sintam-se em casa, né? Como a Betinha falou, esse grupo foi uma iniciativa, né? Nossa, mas ele é de todos nós. Né? A gente quer que seja um espaço, né, de diálogo, de construção, né? Principalmente com vocês que estão aí, né, na busca por um filho ou uma filha via adoção, né? E hoje, especificamente, eu e a Gislaine, né? Para quem não nos conhece, nós somos assistentes sociais no setor técnico do fórum. E a gente pensou em um diálogo com vocês que nós entendemos que é muito necessário e urgente, inclusive os colegas aqui, né, de grupo que já estão com a gente desde o começo, tiveram a honra de ouvir o Paulo Sérgio falar sobre esse tema de uma forma brilhantíssima, né, Betinha? E hoje a gente vai tentar, assim, né, trazer essa discussão à tona. Pode ser que, assim, é uma discussão que incomoda, né, que traz alguns
incômodos, mas é uma discussão, pessoal, que ela é urgente e muito necessária, né? Você quer falar um pouquinho, Gi, antes de começar? Se apresentar? Meu microfone. Minha internet tá meio ruim. Não, eu sou a Gislaine, né? Também trabalho junto com a Valesca. Sou assistente social do Judiciário há aproximadamente 10 anos. E é um tema realmente que a gente tem sentido na pele enquanto profissionais, né? Que lidamos com essa parte frente a frente. Envolve muitas questões da sociedade, questões pessoais também. Então, como a Valesca colocou, é um tema que mexe. E é um tema que a gente escolheu porque a gente acha que tem que mexer mesmo. Né? Tá na hora de mexer e remexer nesse tema, porque tem muitas questões que ainda não estão esclarecidas até para nós mesmos, né? Então, eu espero que seja uma conversa, né, muito gostosa, prazerosa para todo mundo, uma conversa simples, né, que a gente possa nos colocar de forma aberta, né? Não sou uma pesquisadora nata desse tema, tá? Mas, assim, a gente vai tratar do dia a dia mesmo. Acho que tá travando, né? Tá dando para ouvir? Enfim, que seja muito proveitoso, né? A intenção não é ensinar ninguém aqui, não é trazer teoria para ninguém, né? É realmente a gente conversar, debater uma situação que a gente tem que mexer mesmo, né? No dia a dia. Eu vou começar a tentar, deixa eu tentar transmitir aqui. A gente fez uma apresentaçãozinha só para vocês irem acompanhando. Aí eu não sei se eu vou sumir, tá, pessoal? Tá aparecendo? Tá? Então, vamos lá. Eu vou Aparecendo sumir. sim. Aí vocês vão me dando um toque aí, qualquer coisa. Opa. Vocês já viram que a pessoa entende bastante de tecnologia, né? É essa luta aqui, viu, gente? Bom, ó, então vamos lá, né? Como a Gi trouxe, né, a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje, pessoal, sobre, a gente pensou nesse tema, né, possibilidades e desafios, conversando sobre as famílias multirraciais, né? E por que a gente trouxe esse tema, pessoal? Porque, assim, a adoção, né, como a gente sempre gosta de colocar para todos os pretendentes que chegam para nós, ela é, sim, né, uma forma de você conseguir exercer a sua maternidade ou a sua paternidade, né? É um meio de você conseguir exercer o seu sonho aí, né, de ter um filho ou uma filha. Mas antes de mais nada, ela é uma medida de proteção, né? É uma medida de proteção para aquelas crianças e aqueles adolescentes que não conseguem, né, encontrar a proteção necessária, os recursos necessários para o seu desenvolvimento na sua família de origem, tá? Então, eu sempre gosto de começar, né, a agir contextualizando um pouquinho como que está a nossa realidade hoje, tá? Então, a gente trouxe mais ou menos aqui uns dados, né? A gente pegou esses dados desse mês, então tá atualizado, tá? Dentro do possível, né? Vou explicar para vocês por que é dentro do possível. Mas, ó, então hoje nós temos no Sistema Nacional de Adoção 4.386 crianças aptas a serem adotadas, crianças e adolescentes, tá? Em contrapartida, nós temos 34 mil interessados em adotar, seja uma criança ou um adolescente. Então, percebem o quanto que esse número, né, de interessados em adotar é extremamente superior ao número de crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados, certo? E essas crianças que estão aptas a serem adotadas, pessoal, como vocês, né, que participaram do curso, né, viram,
elas estão nos serviços de acolhimento, né? Essas crianças já foram afastadas do convívio familiar lá com sua família de origem, então elas estão no serviço de acolhimento. Mas nem todas as crianças que estão no serviço de acolhimento vão para adoção, né? A gente trabalha a realidade e contexto familiar para ver se existe a possibilidade de retorno, para somente após esgotadas essas possibilidades de retorno para a família de origem, essa criança ser colocada em adoção, tá? Então, dessas crianças e desses adolescentes que estão nos serviços de acolhimento, nós temos que 63% tem entre 10 e 17 anos. E pensando nos pretendentes, né, à adoção, nós temos que apenas 2% desses 34 mil pretendentes aceitam crianças e adolescentes, né, crianças acima de 10 anos e adolescentes. 17% dos pretendentes querem crianças até 2 anos. E nós temos apenas 11% dessas 4.386 crianças aí que têm até 2 anos de idade. Dessas crianças que estão nos sistemas de acolhimento, né, no serviço de acolhimento, nós temos no sistema que 15% são brancas e 33% são negras. Quando a gente falar negras hoje, pessoal, a gente vai estar se referindo tanto às crianças e adolescentes pretos, quanto crianças e adolescentes considerados pardos, tá? Só para contextualizar a terminologia que a gente vai utilizar. E por que eu coloquei uma interrogação aí, ó, na frente dos crianças brancas? 48% dessas crianças que estão no serviço de acolhimento, elas não são cadastradas com a raça informada. E por que eu coloquei a ponto de interrogação? Porque, pessoal, é meio que automático do sistema que quando não tem a informação, a criança ela é cadastrada como branca. Então, parando para refletir, né, sobre essa desinformação, então a gente tem 48% de crianças que nós não sabemos qual é a raça delas. E 15% que são consideradas brancas, mas a gente observa no dia a dia que esses dados não são verdadeiros, porque o próprio sistema, ele direciona, né, porque a opção branca é a primeira ali, né, a hora que vai cadastrar. Então tem muito, eu e a Gi mesmo, né, Gi, a gente estava conversando que nós estávamos atendendo crianças que a gente foi entrar no sistema, estavam como brancas, e elas não eram brancas, né. Então, o que nós temos é que a maioria dessas crianças que estão no serviço de acolhimento, elas são negras, elas não são brancas, tá, pessoal? E aí, pensando, né, nos pretendentes, 33% desses 34 mil aceitam crianças brancas e só 6% aceitam crianças pretas. Aqui, né, marcando esse lugar da criança preta mesmo. E 61% declaram aceitar qualquer etnia. Mas aqui a gente colocou essa reflexão porque é o que a gente quer provocar vocês, né? O que a gente tem notado, né? Esse aceitar qualquer etnia nem sempre é uma disposição para aceitar uma aproximação, aceitar conhecer qualquer criança, né? A gente entende que às vezes a gente liga, né? Faz contato. E a hora que a gente começa a descrever quem é essa criança, a gente já começa a notar um certo receio, né, de se aproximar e de conhecer essa criança. A gente não está julgando, como vocês vão ver no final, né, ao longo da conversa de hoje, né, a gente não quer que vocês tomem decisões baseadas em precipitação, né, mas a gente quer provocar alguma reflexão em vocês sobre isso. E agora eu queria questionar vocês, se alguém tiver, quiser se manifestar, por que vocês acham que a maioria dessas crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional são negros? Alguém quer chutar? Não tem certo e errado, tá, pessoal? Como a Gi falou, a gente está aqui para conversar, né? Para trocar, é para construir o conhecimento juntos. Ó, não briguem para falar, viu?
Dá para todo mundo falar. Ninguém, Gi, você que tá Eu posso organizar o debate, viu? Vai ter muita gente querendo falar e eu posso organizar. É um de cada vez, por favor. porque eu não tô vendo a carinha de ninguém aqui por causa da apresentação. Ninguém. Bom, então vamos lá. Quando a gente tem, né, que olhar para essa realidade, pessoal, quando a gente para olhar essa realidade, a gente se depara com essa imensa maioria de crianças negras no serviço de acolhimento, a gente tem que entender que essa não é uma coincidência, né? Não é um fato que, é coincidência aqui de Lins, né? É uma realidade que acontece só lá em São Paulo. Não. Ela é o que a gente chama de herança, né, colonial. Ela faz parte do processo histórico da nossa sociedade, né? O que isso quer dizer? A gente tem no serviço social uma autora que ela se chama Márcia Eurico, que se alguém quiser se aprofundar no tema, né, ela tem uma obra que ela chama Racismo na Infância, que ela vai explorar bastante esse tema, né, do que ela chama de diáspora negra. O que é essa diáspora negra? É a vinda, né, forçada de africanos para o nosso país aqui, né, para que eles fossem escravizados, explorados, né, para que a sua mão de obra fosse a base da sustentação da nossa sociedade. Então, isso, pessoal, traz reflexos até hoje, né? Porque a nossa sociedade, ela se organiza em cima da exploração de toda uma classe, né? De toda uma raça, perdão, que é a raça da população negra. Isso vem lá da época da escravidão, né? E isso não se encerrou lá, né? Com a liberdade, né? Dos escravos, né? Porque essa liberdade, ela não chegou até hoje, né? A gente tem que 83%, esse é um dado da Unicef, que 83% das vítimas de homicídios de 10 a 19 anos são negros. Aí é uma outra, aqui eu coloquei uma imagenzinha desse projeto da Unicef, né, que eu achei bem significativo também, que fala que toda criança tem o direito a ir e vir sem medo, mas muitas têm suas trajetórias interrompidas, né? É só a gente olhar, pessoal, para a população carcerária, por exemplo, né? Que a maioria da população carcerária é uma população negra, né? São pessoas negras. Vamos olhar para a maioria das vítimas de feminicídio, são mulheres negras, né? Vamos olhar para as crianças que estão no acolhimento, são crianças negras. Vamos olhar para a maioria da população que vivencia as piores condições na nossa sociedade, né? Seja condição de moradia, seja condição de renda, né? É a população negra. Porque ainda é uma população que tem sido marginalizada, né? É uma condição para a sociedade brasileira, né? Que para quem detém o poder, digamos assim, para que eles continuem se desenvolvendo, é continuar explorando essa população, certo? E a gente tem que ter isso claro, pessoal, para a gente não cair nesse preconceito, né, que nos é imposto, né, de que preto não presta, que a pessoa negra dá trabalho, que a pessoa negra, eu já fico meio assim, né? Porque isso nos é bombardeado, né? Pelas mídias, por tudo que está ao nosso redor, na verdade, né? E aí, pensando na Márcia Eurico, que é essa autora que eu citei para vocês, que eu esqueci de colocar nas referências, diga-se de passagem, mas depois eu posso pôr no grupo, em uma palestra, né, que a gente assistiu dela, ela trouxe essa indagação, né? Como que nós olhamos para as crianças e para os adolescentes negros, né? Sendo bem, essa é uma indagação assim que eu quero que vocês se façam, né? Como que você olha para essa criança e para esse adolescente negro? É com admiração? É com amor? Com a possibilidade de ser amado? É com dó? É afeto? É compaixão, com medo,
Por que a gente quer que vocês reflitam isso? Porque isso diz muito sobre o preconceito de cada um. E esse preconceito, pessoal, ele é de todo mundo, tá? Todo mundo tem algum tipo de preconceito, né? O que nos cabe, o que nos é fundamental é que a gente reflita diariamente sobre isso, né? Que a gente tente olhar para o que nos incomoda e entender por que isso me incomoda, né? Qual que é a raiz disso tudo, certo? E aí, a gente trouxe algumas falas, né, de uma outra autora que a gente também se referenciou. Ela coloca assim, né, que o brasileiro convive cotidianamente com atitudes preconceituosas, mas insiste em minimizá-las, caracterizando-se como um ser cordial para provar que não é racista. É aquela fala, né? Ah, eu não tenho preconceito, mas eu não quero minha filha namorando uma pessoa preta. Eu não quero que o meu filho tenha um amigo negro. Eu não admito. Porque aquele amiguinho do meu filho, ele é meio escurinho, já não presta, certo? São coisas, pessoal, que às vezes a gente não verbaliza, mas que pode estar aqui dentro da gente, né? Nas nossas reflexões. E é importante a gente refletir por que a gente pensa isso. Aí, um outro trecho também, né, ela coloca que a realidade nos expressa que a maioria dos... Aqui, para mim não está aparecendo, mas acho que é isso. A maioria absoluta dos pretendentes tem o sonho de concretizar o desejo de paternidade. Com isso, procuram adotar crianças mais novas que passam por seus verdadeiros filhos. Estas exigências são impostas com a justificativa de que seus futuros filhos se assemelhem o mais próximo possível às características físicas dos pretendentes, a fim de se evitar preconceitos futuros e constrangimentos. Aqui, pessoal, coincide com aquela realidade que a gente viu lá no primeiro slide, né? Entendem que a partir do momento que a gente tem, né, 8 vezes mais pretendentes do que crianças e adolescentes disponíveis para adoção, é uma conta, a gente fala que é uma conta que não fecha, né? Porque a maioria dos pretendentes quer um filho ou uma filha, idealiza um filho ou uma filha, que nem sempre, né, na maioria das vezes, aliás, não é a criança ou adolescente que está ali necessitando da medida de proteção que é a adoção. E aí, uma outra assistente social, que ela também é mãe por adoção, inclusive ela fez uma adoção interracial, que ela chama Jussara, acho que é Jussara, posso pegar o sobrenome depois também, que eu me esqueci. Ela Jussara Marra. Isso, Gi, muito obrigada. Jussara Marra. Ela traz esse questionamento pra gente, né? Por que eu quero um filho que se pareça comigo? Principalmente quando eu já estou disposta a abrir mão da consanguinidade, porque a gente sabe que por mais que as famílias tenham se modificado, né, hoje em dia está cada vez mais sendo aceito, né, a questão de que uma família não se resume a pai, mãe e filho, né, nós temos as famílias que são formadas só por uma mãe, né, só por um pai, por avós, por 2 mães, por 2 pais, né, por tio e sobrinho, enfim, são N tipo de arranjos, né, e a gente entende, pessoal, que a família, ela não necessariamente se resume a quem tem vínculo sanguíneo, né, às vezes, sem pensar na adoção, né, vamos pensar que às vezes a gente tem um amigo que é mais família do que quem é do nosso sangue, né. Então, essa questão da consanguinidade, ela não é requisito para ser uma família, né? E quando vocês vieram aqui, né, se colocaram como dispostos a ter filhos via adoção, vocês abriram mão dessa necessidade de que os filhos de vocês carregassem o DNA de vocês, carregassem o mesmo sangue, né, digamos assim, de vocês. Então, por que vocês abrindo mão disso, vocês eu digo pretendentes, tá, pessoal? Por que ainda existe esse ideal de que eu quero um filho ou uma filha que se pareça comigo, né? Nem quando é filho biológico a gente pode garantir isso, né? Porque as características são repassadas,
Mas não quer dizer que se eu tive um filho biológico, ele vai se parecer comigo, né? Será que não tem alguma questão mal resolvida ainda com a questão da adoção, né? Será que tá tranquila essa noção de que, olha, eu vou ser mãe, eu vou ser pai, via adoção, vai ser dessa forma que eu vou conseguir ter o meu filho ou a minha filha perto de mim, e eu tenho que ter isso bem resolvido para que essa criança ou esse adolescente também cresça resolvida, né? Com essa situação, com essa realidade que vai fazer parte da vida dela, né? Então é importante refletir sobre isso. Quer falar alguma coisa, Gi, antes de passar o videozinho? Não, eu acho que é uma fala muito válida, Vá. Só complementando, né? Quando já não há essa questão da consanguinidade, né? É mais nítido que os filhos não vão se parecer com os pais, né? Nem mesmo os filhos biológicos. O meu filho mesmo, até um ano atrás, ele era a cara de um parente distante do meu marido. Então, assim, não se parecia nem comigo, nem com ele. E essa questão da etnia, da cor, tem nos preocupado, porque até onde vai, né, a minha capacidade de aguentar um filho que seja diferente de mim, do meu esposo, né, ou da minha esposa, enfim, está no tom, né, até que tom é o limite para eu conseguir enfrentar os desafios dessa sociedade racista que a gente vive e dos nossos próprios preconceitos, porque é normal nós termos, né? E é comum. Não seria normal nós não termos preconceitos em relação à etnia e principalmente em relação ao tom, porque isso nos foi ensinado, isso nos foi pregado, né? Desde que a gente é criança, os nossos ancestrais, tenho pessoas racistas na minha família, já me deparei com falas racistas, inclusive dos meus pais, né? Então, assim, não está longe da gente. A gente não pode ser hipócrita de, né? Eu não sou racista e basta. Né? Tem um filósofo que eu não me lembro o nome agora, mas em 1995 ele fez um artigo e já publicou na Folha de São Paulo, dizendo que não ser racista na sociedade que a gente vive não significa nada, né? Mas a gente teria que ser antirracista, né? Então, até que ponto, né? Até que o que me barra, né? De conseguir ser mãe, ser pai de uma criança, né? E o que o tom da pele, né? Influencia na minha capacidade de maternar, de paternagem, né? Então, eu acho que foi muito válida a sua fala, Vá. A gente trouxe um videozinho, pessoal. Ele tem 10 minutinhos, né? Só para dar um cortezinho para a gente prosseguir para a próxima parte, tá bom? Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Tá, eu vou transmitir, tá? E a mãe, descendente de italianos. Ela mandou até uma foto para a gente e sugerindo que a gente conversasse sobre famílias multirraciais. Aqui no Brasil isso é muito comum, né? A gente enxerga muito, mas é impressionante como isso ainda mas é impressionante como isso ainda. Ixi, gente, aí é a internet. Você quer passar qual é o link? Eu posso tentar por aqui, Valesca. Betinho, deixa eu tentar. Vou tentar atualizar para ver se.
Existe um atleta dentro de cada um de nós que supera Acville. Olha, a gente recebeu uma mensagem pela nossa central de atendimento ao telespectador da Luciana. A Luciana é negra e ela foi adotada por uma família em que o pai é descendente de japoneses e a mãe descendente de italianos. Ela mandou até uma foto pra gente e sugerindo que a gente conversasse sobre famílias multirraciais. Aqui no Brasil isso é muito comum, né? A gente enxerga muito, mas é impressionante como isso ainda desperta curiosidade e muitas vezes acaba gerando muito preconceito. A gente está recebendo a família Mendonça aqui. A Vanessa e o Janderson são os pais dos gêmeos Daniel e Letícia, que estão com 11 anos, né? A Vanessa contou para a gente o seguinte, foi amor à primeira vista. É verdade. Quem não acredita em amor à primeira vista é mentira. Isso acontece, é verdade. Com você aconteceu assim? Foi desse jeito, sim. Para você foi logo que olhou para ele? Foi numa entrevista de emprego. Uhum. Vocês dois estavam concorrendo à mesma vaga? Não, era um grupo maior. Estávamos no mesmo processo seletivo. Quando eu olhei para ele, eu falei não, né? Pensei, que preto. Eu confesso assim, se eu pulei alguma etapa do processo seletivo, foi porque ele tirou minha atenção. Decidida, hein, Jader? Sem palavras, né? Olha a voz, né? Imagina, ele falou, oi. E aí, na verdade, a gente está rindo, mas o início não foi tão simples. Às vezes que até dentro da sua própria casa você sentia que havia uma certa barreira. Isso, nós nos conhecemos, nós não começamos a namorar imediatamente. Então já sei que é por causa dele, você entregou, porque agora eu já sei que é por você já teria começado. É difícil, acredita? E realmente há um preconceito, sim. Inicialmente, imagina, uma menina branca do olho azul namorando um negro. E foi o primeiro relacionamento com o negro, né? Mas estava tudo sob controle, enfim. Inicialmente houve o preconceito, sim. Quando a gente andava no shopping, era muito comum as pessoas olharem, a gente já tinha meio que uma sintonia, a gente contava mentalmente até 3 e quando a gente virava para trás, tinha gente olhando. Chegava a ser engraçado isso, Chegava a ser engraçado. E a Vanessa sempre usava salto pra gente sair. E a gente andando de mão dada na rua, aí daqui a pouco as pessoas passavam e olhavam a gente assim, tipo, um pouquinho de aversão. E a gente se entreolhava e falava 1, 2, 3 e eu virava pra trás. Nisso que virava pra trás, a pessoa pegava a pessoa de surpresa, chegava a ficar sem graça. E pra vocês, meninas, vocês chegaram a enfrentar algum problema por conta disso? Eu particularmente nunca sofri, mas a minha irmã já sofreu quando ela andava na rua com a minha mãe. O que te incomodava, Letícia? Teve um dia que a gente estava andando no shopping, aí encontrou a professora do meu irmão. E elas estavam conversando, aí virou uma mulher e falou assim, desculpa interromper, mas ela é sua filha? Aí minha mãe falou, Ela falou assim, mas ela é adotada? Minha mãe, não, é minha filha mesmo. Aí tá, aí a conversa continuou entre a professora e minha mãe. Aí depois ela falou assim, ela é gêmea, né? Aí minha mãe, isso. Aí ela, mas você fez tratamento? Aí minha mãe, não. Aí ela foi lá e muda de lugar. Nossa, mas é uma coisa assim, tão absurda, né? Tão fora de lugar de propósito, né? Gente, é muito comum. Não há diferença. A gente se vê igual. Não há diferença. E a gente sabe que sim, somos mesmo. Somos iguais. Mas é muito comum. Quando eu estou sozinha com as crianças, já chama atenção porque são 2, né? Sim. Mesma altura, então é muito parecido. Mas é muito comum as pessoas abordar numa loja ou numa praça de alimentação, num restaurante, enfim. Quando a pessoa tem o tempo de observar, sempre tem um que pergunta. Como são seus filhos? Ou num consultório médico? São seus filhos? Sim, são meus filhos. São gêmeos? São. Nossa, mas eles não parecem nada com você, né? Aí qual é o sentido? Aí eu respiro fundo. Porque o pai é negro. Uhum. Mas você fez tratamento? Isso é muito comum. As pessoas têm muito interesse na vida dos outros. Felipe, você já teve um relacionamento assim também? Não era namoro, mas eu ficava com uma menina que era loura. E aí quando a gente estava no shopping, as pessoas olhavam. Só que nunca me atingiram de uma forma, porque eu sempre fui muito bem resolvido com a minha cor. É desse jeito. E aí eu achava graça. A gente é resolvido, os outros é que não são.
Isso aí. Então, pra você tirava de letra. Exatamente, nunca me atingiu. Assim, eu achava graça, como eles falaram também, porque, gente, é todo mundo igual, a cor da pele não quer dizer nada. Eu acho que a pessoa que faz um comentário desse, um olhar desse, é uma pessoa infeliz consigo mesmo, pra julgar o outro. É verdade, pra ficar tão preocupada e sem ter nada pra pensar da vida dela, né? Porque tem que ficar cuidando da vida do outro, Não né? tem uma louça pra lavar. Né? A gente passou por uma situação, rapidinho, como casal, né? Certa vez eu tive um acidente doméstico, eu queimei as mãos. E ele me levou pro hospital, só que era muita dor, então eu chorava, eu fui medicada, me imobilizaram minha mão, mas eu continuei chorando. E aí nós entramos num carro e tinha uma patrulha da polícia próxima no hall do hospital. E aí eu entrei no carro e ele parou 2 ruas depois, numa farmácia para comprar medicamento para mim. Você acredita que enquanto ele estava no caixa, a polícia fez um cerco e falou, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. E eu com as mãos imobilizadas. Só que nesse momento ela estava no carro com as 2 mãos enfaixadas, ela não tinha como abrir a porta do carro, o carro estava fechado. Eles enfiaram a viatura na frente do nosso carro. E para mim o policial estava falando com qualquer outra pessoa, menos comigo. O foco dele era comprar o medicamento, a gente ir embora, porque as crianças tinham ficado em casa. Só ele me levou para o hospital. E quem disse que eu consegui abrir a porta do carro para avisar o policial que era o meu marido que estava no caixa da farmácia? Aí eu não teve jeito, comecei a gritar, porque eu já não sabia se eu chorava de dor ou de desespero. E aí eu consegui abrir a porta do carro, e o meu marido, meu marido, meu marido. Olha que situação, né? Foi muito complicado. Com todas as vezes que eu ouço esse tipo de história, né, eu me fico muito emocionada, porque quando uma mulher branca tem uma relação com um homem negro, é quando ela começa a perceber, de fato, como o racismo se faz presente. Porque, assim, a gente tem esse discurso, né, e eu tenho muita preocupação que a gente ter essa fala da democracia racial, porque por mais que sejamos iguais perante a lei, a gente tem consciência que existem privilégios em você nascer com a pele clara. Porque, assim, eu acredito no amor entre pessoas de raças diferentes, mas, por exemplo, talvez se ela não tivesse conhecido ele, várias situações dessa iria passar batido, ou melhor, passar, abre aspas, em branco, porque a gente não tem esse olhar refinado. E quando você começa a conviver, um homem negro ser abordado dessa forma é talvez algo tão comum. Então, assim, talvez não, certamente de romantizar, porque não romantizar o romance, mas romantizar essas histórias de discriminação. Porque quando ela estava aqui falando, eu fico imaginando o cabelo crespo, eu já falei isso aqui uma vez, o cabelo crespo, o nosso cabelo, é o nosso traço mais forte da negritude. E é isso que mexe com a nossa autoestima. Uma vez, me desculpe, Saulo, vou contar a história, eu encontrei com o Saulo no avião e pedi a ele, Saulo, posso fazer um pedido? Aí pedi para ele tirar do repertório dele uma música que tem lá na Bahia, que é muito comum, que é Negra do Cabelo Duro. Porque nós, mulheres negras, nós sabemos quantas vezes essa música foi utilizada para depreciar a imagem da gente. No caso dela, que é filha deles dois, esqueci o nome, meu amor. Letícia, que é linda. Ela vive imagine, ela tem uma mãe branca e um pai negro. Ela tá entre essas duas histórias. E muitas vezes, né, a gente é educada pra gente ter a nossa mãe como referência. Mas ela não tem os mesmos traços da mãe dela. Mas a referência também não está só claro, né? Mas o que as pessoas começam a cobrar é justamente isso. Por isso que questionam se ela é mãe. Observe que é o que o filho falou. Comigo já não acontece tanto, porque ele é menino. E aí o cabelo é curtinho. E de fato ele parece mais com você. Ela parece mais com o pai. Então, assim, começa a criar essa rejeição, porque o cabelo dela é o cabelo mais crespo. É o cabelo que você automaticamente identifica como, né? E aí, com relação até eu vou até aproveitar a sua deixa, a gente passou por uma fase difícil até com ela, com relação justamente a isso. Teve uma época da vida dela, da infância dela, que ela queria cabelo liso. Por quê? No colégio, todas as garotinhas de cabelo liso, enfim. Então, ela chegava em casa, eu quero alisar o cabelo, eu quero mudar, eu quero, enfim. E nessa época ela fazia vários tratamentos, porque existem tratamentos para cabelos étnicos, né, que a gente chama, e não estava dando certo. Então ela teve que cortar o cabelo, ela ficou com o cabelo muito curtinho. E para a autoestima dela, aquilo ali foi um baque. Mas que bom que ele agora tá assim, que você tá... né? Eu coloquei o cabelo curtinho também. Mas que bom que você hoje tá com seu cabelo como ele é. Que bom que você hoje pode sorrir, olhar para frente e dizer assim, eu sou bonita assim. Quem quiser olhar para você, que olhe, não tem problema, você tá linda assim. Sempre sorrindo. Bárbara tá...
Ju. Agora a gente vai voltar para a apresentação, tá? Vai, Xuxa. Ah, desculpa. Isso. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, pessoal, a gente colocou essas imagens aí, né, para a gente trazer um pouquinho para a nossa reflexão das nossas diferenças étnicas, né, que elas existem, são fatos, né, não adianta eu não ser racista e fechar os olhos, né, para o meu vizinho que está sofrendo racismo, ou para uma criança, né, que está no abrigo, ou para, enfim, diversas situações que a gente tem no nosso dia a dia, né, então, assim, as diferenças, elas existem e são fatos, né, não adianta a gente querer, né, escolher algumas situações também, né, das quais a gente não vai dar conta no dia a dia, principalmente na questão da adoção, né, porque você vai ser pai, você vai ser mãe de uma criança que vai depender totalmente de você, e principalmente, né, essa questão étnica aqui no Brasil, né, como vocês puderam ver no vídeo, ainda é uma questão muito difícil, né, até para as famílias biológicas, né, assim, enfim, independentemente da adoção ou não, sofrem, né, questionamentos, principalmente pela aparência dos traços, né, as pessoas ainda buscam essa questão ai, tem que parecer, se não parece, vamos saber o porquê, né, vamos investigar o que está acontecendo, né, e isso a gente tem ouvido muito dos pretendentes no dia a dia, que eles não conseguiriam, né, lidar, por exemplo, né, pretendentes pardos ou brancos, não conseguiriam adotar uma criança da cor preta, por exemplo, né, a gente tem, acho que 99,9% do que a gente atende, né, fala essa frase, eu não sou racista, mas eu não quero adotar uma criança preta porque ela vai sofrer preconceito. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a gente não está aqui para julgar ninguém, né, e realmente, se você não consegue pensar em quais desafios você vai ter que enfrentar sendo mãe, sendo pai de uma criança, né, de uma etnia diferente da sua, né, independentemente da tonalidade da pele, isso é uma questão também que a gente gostaria de trazer aqui, realmente não se aproxime dessa criança, você faz um favor para ela, né, nenhuma criança, né, principalmente crianças que já estão em abrigos, em casas-lares, que vêm de situações de violência, de rupturas, de sofrimentos imensos, não merece ter uma mãe e um pai que realmente não vai conseguir defendê-la e que não quer defendê-la dessa sociedade racista, né? Porque vai ter preconceito, vão ter dificuldades. Outra questão, né, que a gente... você pode passar o slide, por favor? Posso, só uma coisinha assim, pessoal. A gente trouxe todas essas crianças lindas também, para vocês refletirem tamanha dificuldade, quanto é subjetivo para a gente ter que classificar uma criança enquanto branca, enquanto parda, enquanto preta, enquanto indígena, né? Talvez tenha alguns traços mais marcantes, mas como que eu pego cada uma dessas crianças aqui e simplesmente coloco elas em caixinhas conforme a sua raça? Então, assim, não é só isso, né? Mas é importante, assim, que vocês reflitam sobre os limites de vocês para que seja como a Gislaine pontuou, que seja uma decisão consciente. Outra questão que a gente tem enfrentado no dia a dia, né, é a definição dessa tonalidade. Então, assim, é importante a gente pensar nos desafios que você, enquanto pai, enquanto mãe de uma criança, de uma tonalidade diferente da sua pele, né, seja ela parda, seja ela preta, enfim, né, como a Valesca colocou, é muito difícil para a gente, enquanto profissional, e acho que para qualquer ser humano, porque isso é muito relativo, né, isso está englobado os próprios preconceitos que a gente veio adquirindo ao longo da vida e dessa sociedade racista, né, então a gente, assim, tem pretendentes que, quando você apresenta a criança, né, e
Por exemplo, para mim ela pode ser parda, né? O pretendente, na hora de avaliar, colocou lá que aceitaria uma criança parda. Na hora que a gente mostra uma foto da criança ou vai apresentar essa criança, a gente percebe muitas vezes que o pretendente vai conhecer e quer uma foto para avaliar o tom da pele, né? Que tonalidade de pardo essa criança tem? E quando muitas vezes a tonalidade difere do que ela pensa ser pardo, né? Ela já rejeita essa criança. Então, assim, isso é muito comum, né? E é muito triste, porque triste de um certo lado, né? Porque a gente sabe que tem questões ali embutidas, mas uma felicidade imensa de outro, porque essa criança não merece ter uma mãe e um pai, né? Que não consegue enxergá-la como uma criança, né? E assim, só vê realmente, olha para ela e vê uma tonalidade, né? Então, isso é uma questão, assim, que vem incomodando muita gente, né? Enquanto profissional, e a gente não está aqui para falar assim, olha, mudem o perfil de vocês, né? Realmente, se aceitou parda, muda lá, coloca que aceita adotar uma criança de uma tonalidade mais escura ou preta, né? Não façam isso, a intenção não é isso, né? Mas é a gente realmente refletir, né? Conversar para um processo de reflexão mesmo, tá? E é importante, quando a gente fala, né, de famílias multirraciais, em reportagens, vídeos, pesquisadores, né, que a gente andou lendo, eles focam bastante nos desafios. Por quê? Né? Eu acho que se você conhecer os desafios, tiver contato com isso, conhecimento, traz de certa forma, uma tranquilidade para entender a sua própria capacidade de enfrentar isso no dia a dia. Então, assim, muitos pesquisadores, né, a maioria, aliás, focam bastante nesses desafios, né? Eu sei, eu conheço o que eu vou enfrentar adotando uma criança, sendo mãe, sendo pai de uma criança, né, de outra etnia. Realmente eu conheço. E aí, conhecendo, eu sou capaz de enfrentar isso, enfrentar os meus próprios preconceitos, né, porque a gente tem barreira pessoal, né, que influencia muito, e se a gente tiver, né, certo, firme, e se sentindo capaz, por que não, né, refletindo essa questão já da consanguinidade, né, que a aparência na adoção não tem que ser um critério, né, aparência, eu digo assim, você mais parecido possível com a criança, né, ou a criança com você. A gente ouve muito no dia a dia, né, as pessoas tentando, pessoas da comunidade mesmo, família, vizinhos, amigos, falando assim, nossa, mas nem parece adotado, parece tanto com você, isso é tão comum, né, e isso, assim, carrega nos pretendentes um estigma tão forte, tão grande, de que, tipo, nossa, se parece comigo, então é meu filho verdadeiro. Né? E assim, se não parece comigo, né, não é meu filho verdadeiro, né? No fundo, assim, são questões muito delicadas, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, mas são questões que a gente tem que refletir, né? Essa criança, ela tem que parecer comigo, realmente, para ser meu filho verdadeiro, né? E o que o tom, né, a escolha do tom, né, da pele, desse pardo, se for um pardo mais escuro, qual é o problema, né? Qual é a questão que te impede, né? Aí a gente tem que avaliar, a gente ser sincero com nós mesmos. Sou capaz, né, de enfrentar essa sociedade? Porque vai ter desafio, vai ter preconceito, vai ter questionamento, né? Dentro da própria família. Mas se eu for capaz, tiver maturidade suficiente e vontade, o que a gente quis trazer hoje aqui para vocês é que é possível, né? Existem as famílias multirraciais, elas estão ali, estão crescendo, né? O número de pretendentes aumentou também nos últimos 5 anos, que aceitam crianças da cor preta, por exemplo, famílias brancas, né, que aceitam crianças da cor preta. Inclusive, essa semana eu fiquei muito feliz, fiz a entrega de uma criança da cor preta, né, para um casal de pessoas brancas, né, e assim, foi assim, um casal muito bem resolvido com isso, disposto a enfrentar, inclusive a família, se necessário, né, que leram, buscaram conhecimento, porque eu acho que o conhecimento dos desafios nos tornam mais capazes. Então,
é importante a gente debater quais desafios essas pessoas enfrentam no dia a dia. E eu, assim, me sinto até incomodada, assim, é um pouco até de hipocrisia, né? Eu me sinto, assim, incomodada em falar das questões dos preconceitos, porque eu nunca senti isso na minha pele, né? Então, assim, eu sou mulher branca, né? E, enfim, eu não tenho convivência com pessoas da etnia negra, né? Tenho uma amiga, irmã, né? E ela já me contou, assim, diversas situações, né? Mas é difícil, são questões que eu acho que a gente tem que mexer nisso, né? É nosso papel enquanto profissional, enquanto sociedade, né? É a função de cada um que está aqui, mesmo que não trabalhem, né, com questões sociais, né? É a nossa função enquanto sociedade, porque enquanto eu falar que eu não sou um racista e isso bastar, a criança que está lá no abrigo não vai parar de sofrer preconceito. Ela vai sofrer preconceito sendo adotada por uma família preta, por exemplo, né, uma criança preta, ou sendo adotada por uma família branca. A gente sabe que isso vai acontecer, né? Então, assim, essa criança ela não está livre de sofrer preconceito. E é nossa função, enquanto profissional, enquanto sociedade, pensar nessas questões, né? Mexer nessa base que nos foi imposta lá na era colonial, como a Valesca colocou, né? Essas crianças, né, a maioria da cor preta, estão, né, nos abrigos, tem uma razão, tem um porquê, né? E, infelizmente, eu já ouvi pretendentes, né, com falas assim, mas a criança, né, da cor preta não vai ser mais problemática porque ela é da cor preta, né? A família dela não era mais problemática, ela não tem mais assim, pretensão de ser bandida. Gente, eu ouvi isso, é triste se ouvir isso, mas infelizmente isso tá embutido no pensamento das pessoas, né? Isso não tá longe, tá perto da gente, tá na gente mesmo, né? Então, assim, eu acho que é muito possível pensar nesses desafios. As famílias interraciais, né, multirraciais, como muitos pesquisadores denominam, existem, e só o amor não basta, né, como a gente já falou. A gente pensando nos desafios, nesses obstáculos, qual é a minha capacidade de enfrentá-los junto com essa criança, né, nessa sociedade racista, porque é possível, né, mas só o amor não basta, né, não adianta a gente querer ser mãe, ser pai e falar vou amar essa criança e fechar os olhos, porque vão ter questionamentos, vão ter situações desagradáveis, vão ter vivências desagradáveis, né, então é muito importante, né, a gente elencou esses itens, né, que é entender e respeitar as nossas origens, né, principalmente a origem da nossa sociedade, né, por mais que eu seja uma mulher branca, eu vivo numa sociedade que tem a questão do racismo cordial, né, infelizmente é um racismo embutido e muitas vezes mascarado, né, muitas e muitas vezes mascarado, a maioria das vezes. Ter orgulho de quem somos, né, estimular a representatividade, né, garantir o pertencimento, fortalecer a autoestima e identidade, compreender o racismo estrutural, que é um pouco do que a gente falou, né, ele está presente nos moldes, né, na formação da nossa sociedade. Então, não adianta a gente não ser racista, né, a gente, para ser mãe, para ser pai de uma criança, né, de uma etnia diferente da nossa, nós temos que ser antirracistas, não basta eu não ser racista. Tá? Isso um filósofo, eu esqueci o nome dele, mas ele já falava em 1995, para vocês verem como nada mudou na sociedade, né? As questões ainda são a passos muito lentos, e assim, acho que para finalizar, essa questão do que é pardo, do que é preto, até onde vai o tom, né, do que você considera o quê, é uma coisa que acho que nós precisamos pensar, né? O pardo, né? Até que tom você considera uma criança parda? E até que momento isso vai influenciar na sua capacidade de maternagem, de paternagem, né? Uma criança de uma cor parda, com uma tonalidade mais escura ou até preta, né? O que isso vai influenciar na sua capacidade de se relacionar com ela, né? E de enfrentar essa sociedade racista, né? Porque, assim, a não consanguinidade já vai trazer
né, já está embutido na adoção alguns preconceitos. Ô, mãe, o forno tá fitando. Olha, meu forno tá fitando. Tudo bem, amor. Tudo bem, amor, pode deixar. Então, assim, para finalizar, seria isso, né? Eu acho que a gente tem que cutucar devagarzinho essas questões, né? São questões muito difíceis, né, de falar, assim, eu me sinto, como eu disse, né, me sinto até incomodada, porque eu não sofri na pele esses preconceitos, né? É até hipócrita da minha parte estar aqui falando isso, né? Me sinto hipócrita. Porque... Gislaine Valesca, Gislaine, não significa que você não vá passar por isso. Você tem menino ou menino? Tem um menino. Então, isso não significa que você ainda não vá sentir na pele, porque você não sabe com quem teu menino vai se casar, namorar, né? Verdade, qual vai ser a cor do bem seu lembrado. neto, da sua neta, né? Então, Verdade. todos nós aqui, por mais que a gente queira, às vezes, achar que está fora da história, mas a gente faz parte, né, da história. Sim. Eu acho bem pertinente o que vocês trouxeram hoje, para pensar. Eu só queria fazer uma ressalva aqui também, a família negra, é importante que ela adote branca, né? Então, não é só a branca adotar negro, eu acho que quando se fala da adoção interracial, é interracial, né? É claro que a gente Sim. tem no banco de espera, vamos dizer assim, mais crianças negras do que as brancas, mas isso também não significa que a família negra não possa adotar uma criança branca. O Paulo, que veio falar aqui com a gente, ele foi adotado por uma família branca e hoje ele e a esposa são negros e tem filhos biológicos e filhos adotados brancos e negros, né? Então, ele realmente milita nessa questão da adoção interracial, exatamente para trabalhar essa questão do racismo, de ter uma ação antirracista. Agora, é muito importante também o que vocês disseram, que a escolha realmente é da pessoa, é do casal. Por mais que os técnicos queiram orientar sobre a idade, sobre a raça, a etnia, sobre adotar irmãos ou adotar crianças com deficiência, ninguém pode convencer o outro. É um processo muito individual e eu diria assim, também do casal, porque às vezes, seja o casal aí da formatação que for, né? Às vezes um está mais aberto para, por exemplo, adotar grupos de irmãos ou crianças com algum tipo de deficiência, o outro não. Então, assim, quanto que nesse diálogo entre o casal é o que vai prevalecer, né? Então, mas há algo que tem que ser trazido para dentro da discussão ali dos pretendentes à adoção. E momentos como esse de reflexão que vocês trouxeram hoje sobre a questão interracial, mas poderia ser sobre pessoas com deficiência, grupo de irmãos, né? Tem tantas outras questões, crianças mais velhas, quais as vantagens e desvantagens de adotar bebê ou adotar crianças mais velhas. Então, assim, a adoção, ela traz um leque de questões que sempre nos faz refletir, né? E aí, nós não somos, né? Nós sempre estamos, vamos dizer assim, nós não somos uma fotografia que está ali, tiramos a fotografia e somos aquilo. Não, cada pessoa que a gente dialoga, com qual palestra que a gente escuta, né, em um grupo, ou uma troca com alguém, nos faz indagar, faz a gente pensar, né? Nenhum ser humano deixa de pensar alguma coisa quando ele não quando ele é indagado. Quando põe a batata quente na mão, as pessoas param para pensar, né? Mas, sobretudo, ali, eu gostaria muito que né, os participantes aqui, os pretendentes à adoção, pensassem isso com carinho, mas não deixa ser por convencimento, não. No sentido assim, tadinha daquela criança, que judiaira, vamos mudar o nosso cadastro, né? Não pode ser assim, tem que ser uma atitude bastante amadurecida e assim, em conjunto. Não adianta um querer e o outro não querer, porque senão, né, como foi dito aí tanto pela Gislaine, né, e pela Valesca, que nenhuma criança merece ser adotada por dó, né? Aliás, eu gostava muito da fala do juiz da Vara da Infância, onde eu trabalhei em São Paulo, e toda vez que eram duas atitudes dele, toda vez que iam fazer entrevista com ele, hoje já ele é um desembargador, e ele perguntava assim, o que é adoção? Então, ele dizia assim, primeiro eu quero dizer o que não é adoção,
A adoção não é para resolver um problema do casal porque não tem filho, que estão em conflito. A adoção não é para substituir um filho que não veio porque morreu ou porque não conseguiu engravidar. A adoção não é porque eu não sei para quem vai cuidar de mim na velhice. A adoção não pode ser caridade. Eu quero muito ajudar as crianças abandonadas, as crianças negras, as crianças com deficiência. Isso, adoção não é caridade. Então, depois que ele falava uma lista de não, então ele dizia: adoção é querer ser pai e mãe de uma criança, de um bebê, e que cresce, que vira adolescente, né? Que assim como todos os outros filhos vão ter diversos desafios, diversos problemas, e a adoção a gente está lá para ser pai e mãe daquela criança, né? Pai, mãe, mãe, pai, aí depende das diversas configurações familiares, né? E a outra coisa que ele fazia, que era muito pertinente, como ele era sempre tinha chega final de ano, a gente sempre vê aquelas notícias, né? No Fantástico, na Globo, na Record, qualquer rede de televisão, sobre adoção, Dia das Mães, as mães adotivas, o Dia dos Pais, os pais adotivos. Então, ele dizia assim: depois dessas reportagens, quando vierem buscar para cadastrar a adoção, agenda para daqui uns 3 meses, porque ninguém pode vir buscar por adoção movido por uma questão emocional, de uma bela reportagem, de alguma coisa, né, que apela pelo emocional. E fazia sentido, muito sentido. A primeira vez que ele falou isso, eu falei: puxa, a gente tinha que aproveitar, né, esse embalo. Mas quando ele falava agenda para daqui 3 meses, quando a gente chegava para falar para a pessoa: quer vir para fazer o cadastro? E a pessoa: não, pensamos melhor e tudo mais. Então, nunca pode ser pela empolgação da hora. Tem que ser algo sempre muito pensado e refletido, não é? Eu consigo entender, né, hoje, como mãe adotiva e mãe de um menino afrodescendente, né, que eu gostei da Gislaine falando que pardo do que cor, né? Pardo do que cor. Realmente, né? Quando se fala pardo, que cor que é esse pardo? Então, o meu menino é pardo. E aí a gente vai se dar conta do racismo quando aquela pessoa que a gente ama muito passa por aquilo, né? Então, dói nele, dói na gente, né? Uma coisa muito forte. Então, é assim, a gente não vai estar preparado para tudo que eles vão passar. Não, nós não vamos estar preparados, mas nós vamos nos preparando ao longo do caminho, né? Então, é muito importante que a gente pense sobre nossos preconceitos. Hoje falamos sobre mas nós temos outros tantos preconceitos, né? E todos nós temos preconceito, é só a gente parar para pensar qual o preconceito que a gente tem, né? Porque existe o preconceito racial, o preconceito social, o preconceito religioso, enfim, né? De ser mulher, preconceito contra mulher, preconceito contra pessoa mais velha. Então, vários tipos de preconceito que nós temos e que certamente a gente vai ter que lidar com isso, e nós vamos ter que lidar com os preconceitos que as crianças nossas, né, vão passar por ser filhos por adoção. E eu digo que o maior trunfo, o meu menino ainda não entende isso, né? Vai fazer 10 anos ainda, mas eu falo que o maior trunfo que a gente tem é dizer o seguinte, né? Eu tenho uma biológica e uma adotiva. Então, assim, nós que somos pais biológicos sabemos que para ser pai, muitas vezes a gente não programa ter esse filho. A gente engravida, né? E muitas vezes não vem na hora que a gente está pensando que é para vir. Então, aquele filho, por vezes, na gravidez, não foi desejado. Não foi desejado. A gente vai assumindo a gravidez conforme ela vai surgindo e a gente vai falando: puxa, e agora? Não tinha pensado nisso, agora deixa eu, né, elaborar aqui o processo de gravidez, né? Agora, no processo de adoção, a gente tem um grande trunfo. Porque, olha, primeiro tem que lidar com o parceiro. Vai adotar, não vai adotar, um quer mais do que o outro, até que chega ali aquele consenso que vamos adotar. Então, já tivemos que passar por isso. Aí, depois você vai lá, na vara da infância. Passa pelo assistente social, passa pelo psicólogo, faz o curso de adoção, e faz não sei o quê, e faz o cadastro. A gente tem que fazer aquelas escolhas lá, se quer menino, menina, que idade, que cor, né? Ainda depois tem que passar por toda a espera, né? Então eu digo assim, o maior trunfo que eles têm, assim,
este pai, essa mãe, ou essa mãe, esse pai quiseram ser meus pais. Então a gente adota. Depois, quando eles tiverem mais idade, eles vão nos adotar. Por enquanto, eu sempre falo isso com meu marido, ele ainda não nos adotou, não. Ele vai chegar um momento que ele vai nos adotar, né? Mas esse é o nosso maior trunfo, né? Nos filhos biológicos não tem esse trunfo. Ele nunca vai saber exatamente se aqueles pais quiseram ele naquele momento mesmo ou não. Quiseram ao longo do processo, talvez, mas naquele momento da concepção, nem sempre aquele pai e mãe, né, o filho vai saber se realmente era o momento que eles queriam, não é? Então, eu acho que é muito pertinente essas discussões, esses debates, e a gente tem que abrir mesmo. Eu acho que é muito importante. E quando a gente tem um filho ou uma filha que a gente vai ter que lidar com essa questão do racismo, é a grande oportunidade de a gente lidar com o racismo e tomar atitudes antirracistas, né? Então, é uma coisa assim muito bonita, fazer com que eles entendam, que eles respeitem a sua raça, que olhem a sua cor, né? É muito lindo. Falo, olha que lindo, olha para a tua cor de pele, olha para o teu espelho. Eu falo para o meu filho, olha para o espelho, olha que menino lindo que você é, né? Então, saber valorizar a sua raça, a sua cor, né? E aqui a gente fala isso muito abertamente, a gente supervaloriza o cabelo, a pele, a força, sabe? Os dentes. Eu falo, nossa senhora, falo assim, ai, que inveja! Olha só que cor mais linda, né? Que é exatamente para valorizar aquilo. Eu acho que a gente tem que fazer esse processo. E, da mesma forma, fazer com que ele respeite o menino loirinho, o menino japonês, outras raças, né? Então, acho que é isso que é sempre importante a gente enfatizar. É isso, eu agradeço, muito bom, Valesca e Gislaine, muito legal. E o detalhe, né? Começamos com 18 pessoas, estamos aqui com 13, na verdade, 13 conexão, estamos com mais pessoas do que isso, estivemos com 18 pessoas, quer dizer, 18 conexões, porque tem muitos que estão aqui duplicados. Eu acho que é bem interessante. A Ana, eu não sei se a Ana está aqui ainda, que é do... como que é? Eu não lembro o reino, né? Reino de Deus. Tô sim. Então, a turma do reino, é isso. Lembra, Ana, que nós tivemos uma reunião que nós estávamos assim, 5, né? Sim, que você disse assim, puxa vida, hoje eu fiquei cadê esse feliz. pessoal, né? Você viu que hoje, Ana, eles fizeram, a Valesca e a Gislaine lá, a turma do tribunal se mobilizou de chamar esse pessoal todo, e eles atenderam um pedido, né? Então, é muito legal que, puxa, é uma vez por mês só, vale a pena a gente estar aqui. E tá de parabéns, vocês estão de parabéns. Eu acho que podia ficar gravado e tá gravado para pessoas que quando a pessoa dá o nome lá no fórum, você vai assistir isso aqui, porque realmente a gente tem que falar sobre isso. O jeito que vocês colocaram foi maravilhoso, com muita delicadeza, mas sem deixar de falar a verdade. Então, eu achei vocês estão de parabéns mesmo. Cada pessoa que falou trouxe algo especial, algo que acrescentou e levou todo mundo a refletir, eu tenho certeza, e sem ser apelativo. Vocês estão de parabéns. Legal, Ana. Mas a Ana foi a que manifestou na reunião passada assim, puxa vida, foi tão legal, mas olha só quantas pessoas, nós estávamos em 5 pessoas, né? Enfim, gravamos, colocamos no grupo, né? Aliás, se alguém quiser ouvir as gravações que chegaram recente no grupo, fala lá no grupo, fala, olha, me põe a reunião passada, me coloca tais informações, e a gente vai pondo ali, porque no WhatsApp vai só chegando, o que chega não sabe o que foi conversado antes, né? E a gente pode ir postando, sim, tá bom? E outra coisa que eu queria estimular era assim, vamos usar o grupo para fazer perguntas, vamos usar o grupo para tirar dúvidas, vamos compartilhar informações, vídeos que vocês assistam, um artigo que vocês tenham lido, né? Sugere novos temas, né? Eu acho que isso é bem importante. Vai lá, Boa noite, eu não estou no grupo. Ah, não está, Walter? Nós vamos incluir, não, então. Não estou no grupo. Colocar. Eu tenho assistido bastante vídeos assim no YouTube. Eu achava até interessante colocar no grupo, se de repente permitir. Ah, então nós vamos... Coloca aqui para mim o seu número no chat,
que a Olha. gente já inclui você. Põe aqui o número no chat. Sim, acho que é mais fácil. Ô, Walter, eu vou te mandar o link, pode ser? Ah, pronto, Valesca. É Pode, isso pode mesmo. ser sim, É claro. mais fácil. Eu queria até pegar o gancho, Betinha, nessa Vai lá. sua fala, né, de sugestão de tema, tudo isso, pessoal, para falar que não é exclusividade nossa mediar esses diálogos, né? Como a gente falou, o grupo é horizontal, né? É um grupo, todo mundo tem voz, todo mundo tem, né? Ah, eu quero trazer uma discussão tal mês que vem, posso conduzir, posso mediar, posso trazer o fulano, o ciclano, né? As portas estão abertas, né? Nós já tivemos reuniões com a Ritinha, não sei se a Ritinha está aí ainda. A Ritinha trouxe palestrantes, nós já O tivemos... Paulo, né? Isso. Não, ela Teve outra que trouxe a psicóloga, que adotou uma menina já ela tem uma adolescente, né? Aliás, ela trouxe 2 palestras, né, a Ritinha? Isso. É terrível. No Fantástico, domingo passou sobre adoção também. Passou. Sobre a ex-BBB, né, que ela foi adotada, hoje ela é uma adotora, né, a Thelminha, né, se eu não me engano. E foi muito interessante. Até liguei pra minha mãe, assiste aí também. Ela assistiu lá na casa dela. Muito bacana. E podemos encerrando, então, pessoal? As nossas reuniões sempre é assim, a gente começa ali às 7h30, vai ter aí, né? Teve algumas vezes que foi um pouquinho mais das 9h, mas a gente sempre tenta fazer algo mais enxuto, até para estimular o pessoal a vir próximas vezes. E vou insistir, comecei assim e vou continuar. Entrem lá no site do ENAPA, coloca no Google ENAPA 2023 Porto Alegre. E aí vocês entram. Eu achei assim bem acessível o valor, né? Para 2 dias de palestras e tudo mais, eu acho que vale a pena, né? E outra, a gente tem que estar antenado, né? A gente tem que estar inteirado das coisas que estão discutindo sobre o assunto que nos interessa aí, que é a adoção, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar ou se manifestar? Foi tudo perfeito, meninas. Parabéns, viu? Ai, quem falou? Daniel? Isso, Ah, eu aqui, legal, ó. Daniel. A gente quer você mais vezes, hein? Foi ótimo, foi muito bom. Parabéns. Legal. Podemos encerrar, então? Olha, eu estou gravando, né? E aí depois a gente também põe o link no grupo, tá bom? Para as outras pessoas que não assistiram, enfim. Eu não sei nem se eu coloquei anterior. Eu coloquei anterior, gente? Coloquei? Coloquei, né? Ah, então tá certo. Então, assim que rodar aqui a gravação, mais um dia, mais ou menos, a gente põe lá no grupo. Combinado? Então, até a última segunda-feira do mês de junho. Até lá. Boa noite. Obrigada, Gislaine, Valesca, vocês mandaram benzaço. Até, tchau, tchau.